Doutor Roberto, eu vou ficar desse lado, então, para a gente começar. Que bonitinho que está o nosso esquema aqui. Vamos lá. Por onde, então, a gente começa esse papo de imunidade? Falar de sistema imunológico, Carol, que quem é imunologista sabe, é complexo, porque eu comparo o nosso sistema imunológico a um arsenal de soldadinhos, de armas, que estão prontos para nos defender de invasores. O nosso corpo tenta ser invadido todo dia, Carol, por vírus, bactérias, fungos, e a gente tem uma defesa contra isso. Então, aqui eu quero que vocês comecem a entender, de maneira simples, o que é imunidade inata. Inata é, nascemos gratuitamente com essa imunidade. Já nascemos com ela. E a imunidade adquirida, a gente vai aprender a desenvolver com o tempo. Então, eu quero explicar isso nesse sistema lúdico aqui que eu fiz para vocês, Carol. Eu coloquei aqui, para quem está em casa ver, uma casa. Imagine que essa casa seriam as nossas células. O que o nosso sistema imunológico não quer é que os invasores cheguem até dentro dessa casa, tá? Só que os invasores estão aqui, ó. Eu coloquei aqui 3 ladrõezinhos, loucos para entrar nessa casa. Só que para entrar nessa casa tem que pular um muro. Eu coloquei aqui um murozinho para as pessoas verem, ó. Tá? Se pular o muro, ainda tem um soldadinho numa guarita ali só de olho em quem pulou o muro, tá? Vou explicar o que é essa máquina fotográfica, tá? Já vamos falar sobre ela. E ainda temos um arsenal que está reservado aqui, que tem aqui um quartel-general e um canhãozinho que no momento oportuno ele pode ser acionado. Caso essa primeira linha de defesa não funcione. Essa primeira linha de defesa, Carol, que eu vou fazer uma analogia com um muro, e com esse soldadinho, é a nossa imunidade inata. O que é a imunidade inata? São as barreiras físicas que a gente tem. Por exemplo, para um vírus entrar, uma bactéria, um fungo, entrar no teu sangue, ele tem que vencer a tua pele. Então, a sua pele já é uma defesa natural. Já é uma barreira. Já tem uma barreira. Aí a gente tem também barreiras mucosas pela boca. A gente tem a pele interna, né, da mucosa, da região genital, da região anal, no pulmão. Então, também temos aí uma segunda imunidade inata, uma defesa natural, que é o muco, que é uma substância que recobre as mucosas, que tem ali já alguns soldadinhos já esperando. Que ele quer expelir. Ele não quer deixar esse vírus, essa bactéria, esse fungo entrar dentro do teu sangue, chegar na corrente circulatória. Então, esses soldadinhos, eles não têm nenhuma foto do que eles vão combater. Eles vão combater qualquer invasor, seja qual for. Então, aqui, por exemplo, esses 3 ladrõezinhos que eu coloquei eles diferentes. Cada um tem um tipo diferente. Aqui, esse aqui tá com um cofre, esse aqui tá com um saquinho, esse aqui tá com uma chave. Imagina que aqui seja um vírus, aqui uma bactéria, aqui um fungo. Se eles vão pegar aqui que primeira barreira seletiva, a primeira imunidade não deu conta, eles conseguiram vencer a pele ou a barreira mucosa. Se entrar pelo estômago, por exemplo, Carol, tem acidez do estômago. O pH do estômago é ácido. Essa acidez já impede algumas bactérias e vírus de proliferarem. Então, a imunidade inata também. Mas vamos supor que o ladrãozinho conseguiu pular, tá? Pulou o muro, conseguiu vencer a mucosa, tá? Só que aí ele vai dar de cara com um soldadinho aqui. Esse soldado não quer nem saber quem é, ele vai tentar eliminar. Se é vírus, bactéria, fungo, não interessa. Ele vai chegar e tentar dar um tiro nesse ladrãozinho aqui para ele não chegar na casa. Mas o que o sistema imunológico pode acontecer? Essa primeira linha de defesa, que são células que estão circulando, são soldadinhos. São leucócitos, que a gente dosa lá no hemograma. Leucócitos, monócitos, eosinófilos, linfócitos, são esses soldadinhos aqui, da nossa imunidade chamada inata. Eles estão circulando ali para qualquer invasor. Mas vamos supor que não dê conta, esse ladrão aqui é muito forte. Essa primeira linha de defesa, o muro e esse soldadinho não deram conta. Então, o que esse soldadinho vai fazer? Já que não está dando conta, ele vai fotografar. Ele vai tirar uma foto desse soldadinho e enviar essa foto, que eu peguei aqui, ó, e vai enviar para o quartel-general, que é uma segunda linha de defesa. Para tentar... São soldadinhos que a gente chama de células apresentadoras de antígenos. Essas células mandam a foto para o quartel-general, esse quartel-general vai pegar essa foto e vai mandar para um tanque, que é um soldadinho muito mais forte. Aqui a gente está falando de imunidade adquirida, ou seja, só surgiu depois que foi fotografado o invasor, porque a imunidade inata, primeira linha de defesa, não deu conta. E esse soldadinho mais forte, né, que é um exército de soldadinhos, aqui eu coloquei um tanque de guerra, que vai, com essa foto, se encontrar essa mesma foto, esse canhãozinho vem e
vai eliminar esse invasor. Mas essa imunidade adquirida não reconhece outros invasores. Entendi. Não reconhece. Esse aqui se invadisse, não, esse aqui a foto foi para esse. Então a imunidade adquirida é específica para invasores específicos. Vacinação é uma imunidade adquirida porque se pega um vírus, deixa ele atenuado, tira as arminhas dele para ele não ficar muito agressivo e deixa a nossa linha de defesa inicial tirar uma foto. Então, a vacina nada mais é do que uma imunidade adquirida para aquele invasor. Por que a Covid às vezes dá baile? Porque ela muda um pouquinho a característica. O ladrãozinho muda, ele tira a barba, ele troca a calça por uma calça de outra cor. E aí essa fotografia já não é mais? Já não é mais a mesma. Ele reconhece partes do invasor. Olha, mas eu estou reconhecendo aqui, ó, esse saquinho marrom eu estou reconhecendo. Eu vou lá pegar ele, mas não tem mais a foto toda. Entendi. Tá? Então, por isso que a vacinação ela vai ter que ser reciclada, ela vai ter que surgir pegando novas cepas. Para sempre ter o contato. Para sempre ter o contato. Com outro. Então, o que a gente tem que compreender é que a imunidade, a vacinação é fundamental a cada ano ela ser aperfeiçoada. É isso que vem fazendo com a vacinação da gripe há décadas. Hoje a vacinação, né, a vacina da gripe já tem várias fotos do H1N1, H2N2, do influenza B. Então, o que vai acontecer com a Covid é que as vacinas vão continuar surgindo cada vez mais aperfeiçoadas. Para que a gente tenha cada vez mais contato. E adquira imunidade de mais mudanças desses... Exatamente. Então, a gente vai vencer e está vencendo isso, Carol. Agora, para todo esse sistema funcionar, imunidade inata, imunidade adquirida, a gente vai falar já o que influencia nisso. O que pode impactar em você ter uma imunidade ruim e não ter essa eficiência. Que é a parte que depende da gente, né, doutor Roberto? Por isso é importante entender. Eu vou colocar já uma perguntinha do público. Mandem mais, daqui a pouquinho também tem receita da Malu. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Rê, um beijo. Vitamina C é realmente eficaz no fortalecimento da imunidade? O doutor Roberto vai contar, então, o que está envolvido, né? Quais são os alimentos, quais são as vitaminas que a gente precisa. Vamos lá, deixamos perguntinha da Renata a respeito de vitamina C. Doutor Roberto já vai juntar tudo, então, para a gente falar, né, do que é necessário. Sim, não, será que não só a vitamina C, sim. Ela também faz parte? Também. Eu pedi para a produção fazer um PowerPoint, não sei se eles colocam aí para a gente agora. Não só a vitamina C, mas olha quantos nutrientes são importantes, né? Na proteção do sistema imunológico, seja na imunidade inata, reforçando lá o muro, aquele primeiro soldadinho, né, que são os leucócitos, ou a imunidade adquirida também, tá? Olha lá, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina D, zinco, selênio, cobre, ácidos graxos ômega 3, ácidos graxos ômega 6, probióticos, prebióticos, que são fibras, tá, Carol? Coloquei ali beta-glucano, entre parênteses, que é encontrado na aveia, por isso que eu quis aveia nesse prato. E a equinácea, que também é um fitoterápico, que alguns estudos mostram uma melhora do sistema imunológico. Aí temos o própolis, temos outras substâncias que ajudam a combater invasores, porque tem efeitos bactericidas ou bacteriostáticos, né? Ou não deixa crescer ou mata mesmo, contra vírus, fungos. Então, tudo isso somado, Carol, faz parte da imunidade. Ou porque o muro fica reforçado, por exemplo, a vitamina C, ela é muito encontrada dentro dos leucócitos, então provavelmente é um nutriente que o sistema imunológico utiliza para que os glóbulos brancos, os leucócitos sejam eficientes. Isso vale para tudo que eu falei ali. A vitamina A ajuda muito a desenvolver a imunoglobulina A, que é um tipo de defesa específico das mucosas, que soldadinhos que estão esperando atrás das mucosas, seja região genital, seja pulmonar, seja via oral, seja intestinal, né? Então, assim, tudo ali entra no jogo. Todas essas, a vitamina D, que a gente tanto fala, extremamente importante para a função da imunidade inata e também da adquirida. Para os dois, ela funciona tanto na inata como na adquirida. Então a gente ficaria aqui falando horas sobre cada nutriente no sistema imunológico, mas eu resumi os mais importantes. E claro que a gente vai falar também outras coisas que estão envolvidas, né, doutor Roberto? Até a questão da absorção desses nutrientes, se ela está adequada ou não. E outros fatores, né? hormonais. E o descanso, né? Porque dormir, eu acredito que seja também extremamente... Não é só, dormir mal, eu acredito que possa atrapalhar a história toda também, né? Total. Não é? Sem dúvida. Eu acho que hoje a gente tem essa discussão, então, né, de uma população que não está dormindo de forma adequada, que também...
Sedentarismo também. Vamos falar já do estresse. Então eu vou colocar já uma perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Gustavo, querido, um beijo pra você. Ele me acompanhou, mandou tanta mensagem bacana, ó. Um beijo, viu? É verdade que os alimentos ricos em vitamina E, então abacate, azeite, etc., também estimulam o nosso sistema imunológico? Vamos responder daqui a pouquinho. Tá bom. A gente vai para as dicas, não é, Glaucia? Eu estava com saudades de falar com minha querida Glaucia. Eu estava com saudades de tudo e de todos. E vamos falar de, gente, a parte emocional. Porque toda vez que as coisas acontecem assim no coletivo, a gente dá aquela desanimada, baqueada. E aí, o emocional também é extremamente importante para a gente fortalecer tudo isso e cada um fortalecer a sua imunidade. Vamos então para as dicas e a gente volta já já com essa dupla querida. De volta com o nosso Você Bonito e hoje falando de imunidade com uma receita imperdível da Malu, que é esse pãozinho de cenoura. E eu estou de volta muito feliz, que descansei, mas Legal. É tão bom voltar, né? Bom demais, ai, que né? coisa boa, gente. Sorriso sincero, brilho no olhar, que realmente, nossa, estava já ansiosa para estar aqui de volta. Doutor Roberto, a gente deixou uma perguntinha do Gustavo, né? E a gente vai falar, além então dessa questão das vitaminas, ele pergunta se alimentos ricos em vitamina E também vão estimular o nosso sistema imunológico. E aí, falar das outras coisas que também estão associadas, sem né? Dúvida. Da vitamina E, sim, Gustavo, né? Até a gente colocou na lista anterior aí, a vitamina E é uma delas que ajuda no sistema imunológico, está presente no abacate, nas sementes de um modo geral, no azeite, é uma excelente fonte de vitamina E que ajuda no sistema imunológico, sim. Mas o sistema imunológico, na verdade, ele funciona pelo conjunto da obra, né? Além dos nutrientes fundamentais, ele depende de estímulo hormonal e tem influenciadores na eficiência do sistema imunológico. Então, como a Carol falou aí de estresse, de ansiedade, quando você tem uma ansiedade repetitiva, uma noite mal dormida ou frequentemente noites mal dormidas, a insônia crônica, o estresse emocional aumentam a produção de cortisol. Só para vocês que estão em casa lembrar, como é que o médico trata, às vezes, doenças chamadas autoimunes? O que são doenças autoimunes? Doenças onde o seu sistema imunológico fica maluco e começa a produzir anticorpos contra suas próprias células. Aquela foto foi tirada de células suas e não de invasor, tá? E acaba você tendo uma artrite reumatoide, um lúpus eritematoso, são doenças que começam a ter anticorpos contra a sua própria célula. Como é que é o tratamento? O que a medicina faz? Usa corticoide em doses altas, porque o corticoide é uma imitação de um hormônio chamado cortisol. E em altas doses, os corticoides são imunossupressores. Eles diminuem essa produção de anticorpos contra a sua própria célula. Mas imagine que você está estressado todos os dias, ansioso, e teu cortisol todo dia está ficando alto em resposta ao estresse. Cortisol persistentemente alto deixa o sistema imunológico menos eficiente. Que coisa! Então, o estresse, ele literalmente pode fazer o sistema imunológico funcionar mal. Isso vale para a noite mal dormida, para excesso de atividade, excesso de esforço físico. O esforço físico leve a moderado, pelo contrário, aumenta a produção de linfócitos, que é um tipo de defesa que a gente tem. Então, você faz uma atividade física moderada, você tem uma melhora da eficiência do sistema imunológico nas primeiras 12 horas. Se a atividade for extenuante, cansativa, excessiva, daquele atleta que fica 24 horas por dia, né, treinando, compete, aí o excesso de atividade física já é ruim, tá? Mas a atividade física leve a moderada e dormir bem, diminuir o nível de estresse, faz parte de você ter sistema imunológico também, legal. Né, Roberto? Tem alimentação também, né? Também. Tem gente que se alimenta muito mal. Muito mal. Né? Muito alimento ultraprocessado, isso Também. vai fazendo com que o seu corpo ele reaja de uma maneira negativa, né? Exatamente. Vamos para os nossos ingredientes, Malu, porque pãozinho de cenoura, esse assim, ó, não tem erros, ingredientes são fáceis e, como a Malu disse, receita rápida. A gente vai usar 3/4 de xícara de chá de farinha de grão de bico, 3/4 de xícara de chá de farelo de aveia, 1/3 de xícara de chá de mussarela light ralada, 1 xícara de chá de cenoura ralada, meia cebola picada, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó, 3/4 de xícara de chá de leite vegetal, 2 ovos, 3 colheres de sopa de azeite de oliva,
1 colher de chá de sal marinho e gergelim para polvilhar. Ó que delícia. E rende, hein, gente? Daqui a pouco o Malu vai dar todas as dicas para render mais ainda. Vamos lá, Malu? Bom, vamos lá, gente. Eu fiz um mix de farinha, né? Então eu estou usando a farinha de grão de bico, que ela é maravilhosa. Tem triptofano, né, doutor Roberto? Meu médico aí. Tem beta-glucana, farinha de quê? Estou usando a farelo de aveia. Farelo de aveia. Então estou trazendo fibras para essa receita. Beta-glucana. Isso. E também o que ele precisa. Quanto vai render, Malu? Era isso que eu ia te perguntar. Seis bolinhos desses, 6 pãezinhos. É grandinho, se a gente quiser fazer menorzinho, enfim. Sim, pode. Depende também, do tamanho da forminha que vai usar, você né? quer. E o legal, gente, é que as farinhas elas podem ser trocadas. O que é mais interessante nesse pão é o seguinte, gente, não tem pozinho mágico, não tem nada de ruim nesse pão. Todos os ingredientes são naturais, são ingredientes de verdade, ficam muito mais barato do que você comprar às vezes o pão. E ele congela mega bem, tá? Então, coloquei aqui as 2 farinhas, vou colocar aqui o meu fermento, estou usando o fermento químico, que é aquele de bolo, tá? Quem quiser pode usar o fermento para pão, só que vai ser a metade. Vou colocar aqui o sal, né? Eu tenho aqui um pouquinho de sal, porque o sal, gente, ele não deixa, ele é super importante na hora de fazer o pão, porque ele regula o crescimento. Então eu preciso dele. Vou colocar aqui mais fibras, né? A cenourinha ralada. Eu tenho uma cenoura ralada aqui, gente, maravilhosa. Quero dar mais sabor, estou colocando cebola, tá? Mas poderia também ser aquela cebola desidratada, Carol, ficaria super bem pode, aqui. né? Em pó. Pode, em pó, ou poderia ser aquela que é desidratada, aquela em pedaços. Estou usando aqui uma opção de queijo, estou usando a mussarela, tá? Ai, que delícia. Já tem o queijinho na massa. Tem um pouco de queijo na massa. Isso vai conferir mais proteína, vai melhorar a tua saciedade. Malu, poderíamos fazer aquela brincadeira, trocar cenoura por espinafre, aí ele fica um pão de espinafre? Sim, poderia ser abobrinha ralada, o que a pessoa preferir. Tenho aqui os meus secos, né? E vou começar agora a misturar os meus líquidos. Então eu estou usando aqui o leite desnatado, mas poderia ser uma versão vegetal, tá? 2 ovos, aí tem aquela, quem assiste o Você Bonita já sabe que a gente consegue fazer o ovo de linhaça ou o ovo de chia. Nesse caso dá para fazer a troca? Totalmente, tá? Tô usando azeite, que foi a dica aí que, como é que ele chama, Gustavo, que perguntou? O Gustavo. Isso aí, Gustavo, olha o azeite aí. E o ovo, né, que também é proteico. Então eu tenho esse pão, porque os pães em geral, eles são feitos de farinha e água. E eu não tenho proteína. Esse pão, ele é um pão mais proteico. Então eu tenho leite, eu tenho os ovos, né? Ó, dou uma misturada aqui, bem simples. Ó, gente, eu falei que era pão de preguiçoso. Jogo aqui. Sensacional. Pão bom é assim, gente. Quem gosta de beterraba deve ficar bonito também de beterraba, né? É uma delícia, Carolzinha. Fica. Assim, vamos usar a criatividade. Ó, e aqui, meu povo de casa, ó, eu misturo. Você pode fazer de milho, milho fica uma delícia também, né? Também rico em fibras, né? E dá pra rechear se quiser. Super. É que na verdade assim, ele fica uma massa bem mole. Tá. Ó, não sei se o pessoal de casa, ó. Tá vendo? Ele fica uma massa mole. Então, pra você rechear não daria. O ideal é abri-lo depois de pronto e aí sim. Isso, porque a minha opção é de não usar realmente muita farinha, gente. Então, eu prefiro não usar muita farinha, deixar ele mais molhadinho. Tá. E aí, o que acontece? Eu vou assar ele em forminhas, tá? Ó, gente, minha forma tá untada. Tô usando forma que eu gosto, que ela solta o fundo, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode fazer naquela forma maior. Vou colocar aqui, ó, quanto menor é o recipiente, menor é o tempo que ele vai gastar para ser assado. Tá. Então, se eu for usar uma forma maior, daquelas de pão, eu vou gastar entre 25, 30 minutos para assar. Faz o testinho dali do palito, porque cada forno é um. Nessas forminhas menores, em 15 minutos no forno pré-aquecido, eu já consigo assar. Uau, rapidinho. Então é bem rápido. Então, aí, além de tudo, é uma receita que não gasta muito gás, tá? E para congelar, Malu, qual a dica de congelar? E depois, quando a gente já quiser ter bonitinho? A dica de congelamento é o seguinte, gente, tem que resfriar rápido. Tirou o pão do forno, você vai colocar uma bacia ali com gelo, você coloca ali para poder resfriar rapidamente. Resfriou, embala individualmente e congelador. Até 6 meses congelado.
Show de bola. Tranquilo. Uma perguntinha, doutor Roberto, que é o seguinte. Na verdade, uma pergunta meio curiosidade que a gente sempre passa pela cabeça quando a gente está falando de imunidade, quando alguma coisa tenta atacar, como você explicou, o lance da febre. Explica pra gente daqui a pouquinho por que então a gente tem a febre, o que a febre, né? Como a gente interpreta, de fato, a febre é algo positivo, não ter febre e tá acontecendo alguma coisa pode ser algo negativo? Acho que cabe no nosso assunto também. Tá Volto legal. já pra você me contar. Vamos lá. Doutor Roberto, vamos falar de febre? Que a bendita da febre, nossa temperatura aumenta, é um aviso. Nesse momento é a hora que o corpo está tentando combater a infecção. Os invasores ali, quando começam a ser cercados pelos soldadinhos, né? Existe um mecanismo de informação, de mensagens que esses soldadinhos têm que enviar para vir mais soldados, para aquela região ter o fluxo sanguíneo aumentado, para os anticorpos chegarem com mais facilidade. Então, isso tudo é mediado por uma família enorme chamadas de citocinas pró-inflamatórias. E quando essas citocinas começam a levar essas mensagens lá para o sistema imunológico, vir mais anticorpos, tentar matar o invasor com essas próprias citocinas, o centro, né, o bulbo é uma parte do cérebro que regula a temperatura corporal. E ele, em resposta a essas citocinas, começa a aumentar a temperatura corporal até numa tentativa de ser mais eficiente o trabalho do sistema imunológico numa temperatura corporal um pouco mais alta. E a própria temperatura corporal um pouquinho mais alta, né, no sangue, pode ser um dos fatores que diminui a proliferação de alguns invasores. A própria temperatura corporal pode ajudar a eliminar, quando mais alta, eliminar alguns invasores por tornar um ambiente mais hostil, pela temperatura alta também. Só que se subir demais a temperatura já não é legal. O excesso, né, uma febre acima de 40 graus, 41 graus, aí já é um risco e isso pode trazer complicações. Mas a febre é um aviso que o seu sistema imunológico está funcionando, ele está combatendo o invasor. Então, de repente, até nesse início, não tentar baixá-la desde que fique, claro, esse é o problema. Dentro de um limite ali que você consegue aguentar um pouco, então, pode ser positivo. Pode. Geralmente, uma febrícula, né, uma febre baixa, 38, 37,8, nem sempre precisa de medicar. O problema é que se deixem, principalmente crianças que são mais vulneráveis, sobe muito rápido. Você fala, vamos deixar para ver se a febre vai subir rápido. Se for uma infecção bacteriana, tende a ter uma febre mais alta. Sim. Né? Então, acho que acaba dando ali um antitérmico, mas por precaução. Tá? E não que isso vá atrapalhar o sistema imunológico, não vai, mas também medicar, dar antitérmico com 37,8, quase 38, às vezes dá para observar um pouquinho, sim. Mas ficar atento, passou de 39... Não, e já que a gente está falando sobre isso, é um papo meio de mãe, né? Exato. São perguntas que eu sei que a gente tem um público, né, aí grande, principalmente com essa questão agora das crianças, enfim... Voltaram para a escola e tudo, a gente sabe que as infecções realmente aumentam, não só falando de Covid, mas falando do todo, né? Sim. Então, falar um pouquinho a respeito de febre e desses cuidados, eu também acho que é bem válido. Vamos experimentar. Vamos. E tem perguntinha do doutor Roberto, olha para isso. Ah, não, gente, já vamos... Aqui, não, ó, e olha aqui, a maciez. Olha isso aqui, ó. Eu finalizei, né, só no final o pessoal não viu, eu finalizei com gergelim, gente, com uma semente, né, trazendo aí também uma boa gordura. Tem uma pazinha, Roberto, do seu lado aí. Ah, bem que eu tô vendo, Malu, não é que tava escondidinha aqui embaixo, porque o Malu esqueceu de colocar para mim uma pazinha. Olha, eu vou falar uma coisa. Então, e aí você pode servir com geleia, você pode servir com o que você quiser. Ele fica muito fofinho, ele fica muito gostoso, rico em fibras, gente, é uma receita mega fácil, dá para fazer em casa, dá para congelar. Malu! Né? Saúde começa na mesa. E essa receita está completa, viu, Carol? Tá, em termos de nutrientes. Tirando aí, não tem quinácea, que é um fitoterápico, óbvio. A vitamina C, tem alguns componentes que tem vitamina C, não em grande quantidade. Todos os outros nutrientes estão aí. Vitamina A, E, D, zinco, cobre, probiótico, prebiótico, que é a beta-glucana, que é a fibra. Tudo aí, completíssimo. Então, café da manhã com esse Joga um pãozinho. Limãozinho aqui nesse... Saudável, né? No iogurtezinho aqui, vai ficar melhor ainda. Aí tem a vitamina C. Nossa, gente, que arraso. É uma coalhada tá bom seca, demais. Não, eu falo, a Malu sempre surpreende. Eu sabia que ia estar gostando, mas tá melhor ainda. Tá bom? Perguntinha do público que escreveu pra gente, enquanto a gente come mais um pouquinho, olha lá. Obrigada, Ilza, um beijo. Suco de inhame é bom pra imunidade? Bom, se a gente pensar que para o sistema imunológico funcionar, ele precisa de combustível energético, ele precisa de algumas vitaminas que geram energia dentro da célula. O sistema imunológico, os anticorpos são células, né?
e os linfócitos, todos eles, as vitaminas do grupo B são importantes para a geração de energia. E o inhame é uma boa fonte de vitaminas do grupo B, tá? Mas só esses nutrientes. Tem zinco também, tem um pouquinho de cobre. Tem que tomar cuidado com ele cru, né? Porque algumas pessoas ele tem fator antinutricional. Mas quando ele tá cru? Quando ele tá cru não é legal, ele tem que ser cozido, né? Tem que ser, ou então você toma só de vez em quando, né? Não dá pra tomar toda hora. Pegar o inhame, cortar, bater no liquidificador cru, não. Não é uma boa. Não. Tem que estar com ele primeiro, passar por aquecimento, né? De vez em quando tudo bem, mas é que o problema é que às vezes a pessoa quer tomar todos os dias. Aí não dá, porque aí ele tem fator antinutricional que vai acabar prejudicando. Um pouco arriscado. Tem perguntinha pra Malu, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Márcia, um beijo. Posso assar esse pão no micro-ondas? Olha, eu amo essas receitas de micro-ondas, amo mesmo. Só que assim, eu não testei preparar no micro-ondas, tá? Mas eu creio que assim, pelos ingredientes que daria certo. Faz o teste, é igual tipo bolo de caneca, né? Vai lá, coloca numa forminha maior de vidro, né? E aí você tenta assar. Eu creio que assim, no micro-ondas vai colocando de tempo em tempo. Então coloca 2 minutos, depois vai baixando 1 minuto, aí a cada 30 segundos, até você sentir que a textura tá boa. Dica boa, né? De repente dá certo. Exato. Aí você mais conta pra rápido, gente. Ainda. Conta pra gente. E depois põe só pra gratinar, se for colocar um queijinho assim. Isso, exatamente. Tem mais perguntinha, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Bianca, um beijo. Sou gestante e gostaria de saber se incluir o própolis na minha alimentação ajudará a fortalecer a imunidade. Gestante é um grupo à parte, doutor? Eu acho que a gestante ela tem que tomar cuidado pela qualidade do produto, se tem alguma contaminação. Não tem estudos, né? Nenhum estudo de qualquer medicamento, suplemento, vitamina é feito em gestante. Então, é o tipo de resposta que a gente fica meio interrogado. Pode ou não? Não tem literatura dizendo que vai fazer mal, mas também não tem literatura dizendo que vai fazer bem. Então, acho que tem que ter o bom senso. Aí tem que ter a primeira liberação do obstetra. É o seu obstetra que vai dizer pode ou não pode, porque você está gestante, tá? Então, eu prefiro que seja uma resposta interrogada, porque ninguém testa em gestante. Óbvio que pelo bom senso, né, a gente sabe que dificilmente vai fazer mal, né? Se for uma quantidade correta, na dose recomendada, ok, eu não vejo como um fator preocupante não, mas sempre com a liberação do médico que está acompanhando a sua gestação. Precisa, né, doutor Roberto? Isso é fundamental. Fundamental. Descobriu a gestação. Isso. Tem que ter todo um aval, tem que ter um conjunto de profissionais, o seu obstetra, o seu clínico, o seu nutrólogo, o seu nutricionista. Então, acho que tem que ter um conjunto aí que falem a mesma língua, porque às vezes tem suplementos que não são bem feitos, de qualidade duvidosa, né, que não podem ter sido feitos com a recomendação correta tecnicamente. Então, eu vou comprar qualquer própolis que eu vi na barraquinha ali, não tem pode. que tomar cuidado. Então, tem que ser um produto com certificação, com liberação da Anvisa e na dose adequada. Tá. Tem mais uma pra gente encerrar? Dá tempo quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Lu, um beijo. Procuro ter alimentação saudável, porém estava dormindo 4 horas e meia por noite, peguei Covid. A falta de horas bem dormidas pode ter influenciado. Sem dúvida, Luciana, pode sim, né? Que é um tipo de estresse físico para o corpo. O sono é um momento de reparação. Inclusive, o sistema imunológico também trabalha depois que o corpo está descansado, né? Então, realmente, tem que cuidar do sono. É uma das causas de imunidade baixa. E cuidar da microbiota, para não deixar de falar nessa pauta sobre imunidade. Eu falei de imunidade adquirida, imunidade inata. Não posso deixar de falar de microbiota, Carol. A nossa flora intestinal influencia e muito no sistema imunológico. Então, quem tem disbiose, que é desequilíbrio de microbiota intestinal, tem um sistema imunológico menos eficiente. E o que causa desbiose? Alimentação rica em refinados, açúcares, agrotóxicos, álcool, aditivos alimentares. Então, o estresse pode interferir na microbiota, pouca fibra na alimentação. Então, cuidar da flora da microbiota intestinal, a última dica para não ficar uma pauta incompleta. Verdade. Olha, e eu digo o seguinte, tá uma delícia. Não tá uma casquinha, muito você bom come, tá voltar a casquinha crocante. Com vocês. E assim, gente, tem coisa que eu comentei há pouco, vai depender das nossas atitudes, né? Verdade. Tem coisa que a gente não tem controle. Então, eu acho que nesse momento, antes de tudo, a gente tem que ter uma calma. Sim. Né, uma paciência, confiar e acreditar na questão das vacinas mesmo. Sim. Então, que caso aconteça,
não vai evoluir, não vai ficar uma coisa mais grave, falando agora de Covid especificamente, né? A questão da gripe, que também é muito conhecida, acredito que a vacinação vai ser antecipada, né? Para que a gente também consiga. Então, assim, eu acho que com todas as suas dicas, as explicações, receita maravilhosa, então, assim, trocar o pãozinho de todo dia por esse, que delícia. Olha que maravilhoso, vai ficar muito mais gostoso, tá? Te digo que é muito mais gostoso do que o pão de farinha branca, que não tem nada. Porque esse tem sabor. Exato. O de farinha branca, a gente que coloca coisa para ele ficar com sabor, né, Malu? Sabor e nutrientes, né? Tão importantes, porque foi o que você falou. Existem coisas que estão fora do nosso alcance, mas existem coisas que estão no nosso alcance. E essa mudança na sua alimentação diária, no seu estilo de vida, é que vão ajudar você a se fortalecer, né? Então, tá em você. É isso. E, gente, otimismo sempre, hein? Sem otimismo dúvida. sempre, Quem não é? Quem quiser ler, gente, procura aí no buscador psicoimunologia. É uma área de estudos que está correlacionando o emocional, o psicológico com a imunidade. Psicoimunologia. Procurem que vocês vão achar muita literatura sobre isso. Eu acho que essa, no momento, é uma das partes mais importantes. Sim, resiliência, tolerância sem dúvida. E saber que as coisas vão dar certo e a ciência vai vencer, sem sombra de dúvida. E resiliência. Muito obrigada, meus queridos. Sempre obrigado a gente, maravilhoso estar com vocês. @Dr. Roberto Navarro, lá no Instagram. Voltou com as lives já? Vou voltar amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, é isso aí. Muita live, muita informação. Vai mandando perguntinha também. E quem não segue ainda tem que seguir, né? E @Chefe Malu Lobo, com o livro, com as receitas. Exato. Daqui a pouco tenho certeza que os cursos voltaram. Tudo. Que é isso que a gente precisa. Muita novidade. Um beijo. Amei retornar com o retorno de vocês. Que legal, Carol. Você guarda, né, Inés? Tá bom pra caramba, meu querido.